Nós vamos então continuar com a lição que nós paramos semana passada. Nós vimos aqui o atendimento que estava sendo dado àquela senhora que estava com um problema de envolvimento daquelas vibrações escuras na área cardíaca. Então nós vamos dar sequência aqui à lição do livro aqui, Missionários da Luz. André Luiz, na sua referência, é o Anacleto, que é o espírito que estava ali dando assessoria a André Luiz. Ele diz então que aquela senhora era uma senhora que estava ali no centro espírita, mas a intenção dela era de procurar a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Então era uma pessoa que estava procurando a religião, mas com a sinceridade dentro de si dela, buscando, o fator de renovação, de inspiração, para a sua vida. Então não era aquela pessoa que frequentava a religião por bel prazer. Ela não vinha no centro espírita ali só para assistir uma palestra. Ela não vinha no centro espírita só para tomar um passe. A atitude dela, mental, era justamente de encontrar alguma coisa a mais na sua própria vida. Aí o Anacleto diz que uma pessoa nessas condições estivesse numa igreja católica, num templo budista, ela receberia o socorro que essa senhora estava recebendo, por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores de Jesus, que com certeza estão disseminados por todo o nosso planeta Terra, oferecendo os valores do trabalho em favor das pessoas que procuram realmente essa condição. Mas acontece o seguinte, completa Anacleto: naturalmente, aqui, naquela instituição espírita, no seio de uma organização indene às sombras do preconceito e do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, mais puro, e suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. Então, aí nós vemos a diferença. Em qualquer lugar, mas mesmo que não seja um templo espírita, mas que seja uma casa religiosa, onde busca realmente, com intenção, a presença do Cristo, e onde exista o trabalho de envolver os corações da pessoa na fé sincera, a gente acredita então que esses trabalhadores estarão lá, e o ambiente espiritual também estará favorecendo aos trabalhos dessa ordem. E o Anacleto ainda remata as suas palavras dizendo: onde vibre o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. E aí nós podemos estar dentro da nossa casa, em qualquer ambiente, desde que seja nossa atitude sincera. Nessas condições, nós estamos oferecendo o espaço, nós estamos oferecendo realmente as condições para que o envolvimento espiritual em nosso benefício esteja sempre acontecendo. Mas o André Luiz então quis saber, e se uma pessoa nessas condições, necessitada de uma intervenção espiritual, porque aí o tratamento material nada vai favorecer. Se fosse uma pessoa que não tivesse ligação com nenhuma religião, se fosse uma pessoa inteiramente desligada da sua própria fé, se fosse uma pessoa que não tivesse assim nenhuma ligação com o pensamento elevado, o que aconteceria? Ela receberia ou não? Então, nos diz aqui o Anacleto: se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora não ligadas a uma religião,
em suas meditações naturais, ela poderia receber o auxílio, né? Não obstante menor, mas pela capacidade de recepção, ela poderia então receber a colaboração do plano divino na sua vida. Mas, se fosse uma pessoa integralmente mergulhada nas sombras da ignorância e da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior. Então, primeiro, esta ligação é do sentimento, é do coração, é da intenção de cada um de nós, né? E ainda ele complementa, porque quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis de cooperação, experimentará as consequências legítimas. É aquilo que Jesus diz: buscai e achareis, né? Ajuda-te, que os céus te ajudará. Então, primeiro é a nossa parte, né? O que nós estamos fazendo para receber realmente, né, a ajuda do plano maior. E então eles se aproximaram de um cavalheiro idoso que estava, um dos frequentadores ali da casa espírita. E Anacleto então pede para que André Luiz analisasse a situação daquele senhor. E o André Luiz percebeu que toda a área do fígado estava envolvido também naquelas sombras escuras, naquele magnetismo pesado. E percebeu também que toda a vesícula biliar estava atingida. E aquela sombra também envolvia todo o pâncreas e o duodeno. Percebeu que as células do fígado estavam presas a perigosas vibrações. Seu fígado não estava funcionando bem. O Anacleto então disse: observou, André? Aí vem dizer que esse senhor era uma pessoa, assim, um tanto quanto de personalidade muito ativa, muito intensa. Deveria ser aquela pessoa assim que fala e não gosta de ser contrariada. É aquela pessoa que manda, né, e tem que ser obedecido. Nos dá a impressão que seja assim. Era uma pessoa assim realmente, né, muito envolvente, né? Só que era uma pessoa que estava ali no centro espírita, mas reconhecia já a necessidade de transformação. Ele reconhecia, né, que aquela sua personalidade muito envolvente, era necessário que ele estivesse trabalhando para melhorar essa condição, né? E ele estava ali também com a pura intenção de conquistar a sua iluminação interior. Este homem, no entanto, é sincero, diz o Anacleto, e deseja de fato reformar-se, mas sofre intensamente porque é obrigado, né, a estar intimamente sempre lutando consigo mesmo. E nessa luta que esse senhor tinha consigo mesmo, o Anacleto diz aqui, olha, ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destrutivos, que segregaram matéria venenosa, imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. A gente sabe que a corda sempre arrebenta no ponto mais fraco. É uma suposição, mas às vezes é uma pessoa que não seja uma pessoa viciada, mas faz um uso regular de bebida alcoólica, assim, por exemplo, então o fígado não trabalha bem. E então às vezes vai ser o ponto mais fraco que ele tem no seu organismo. Então aquelas sombras se aproximaram ali, daquela condição, né? Mas ele, porém, está em prece regeneradora e facilitará o nosso socorro pela emissão de energias benéficas. Ali no centro espírita ele conseguia fazer isso. O Emmanuel, ele tem uma lição chamada Murmurações. Esse processo aqui,
dessa concentração de energias, nada mais é do que acontece com isso. Murmurações negativas. Com certeza era aquela pessoa que ficava conversando consigo mesmo, né? E Emmanuel diz que a murmuração negativa é uma doença da alma, que precisa ser educada, porque é uma emanação constante de energias destruidoras. Então ele até diz que aquilo que está escrito, né, o otimismo, o pensamento otimista, ele vai ser remédio para todo e qualquer instante. Então, às vezes, tem um acontecimento na nossa vida, uma infelicidade, né, acontecida na nossa vida, e aquilo não sai da nossa cabeça e a gente fica martelando aquilo o dia inteiro. E aquilo dá dor no estômago, a gente se passa mal e assim por diante, mas é esse processo aqui que está acontecendo, né? E se não tivermos o auxílio do plano maior em nossas vidas, é um problema. Não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras e não fosse o socorro imediato de nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. E a permanência dessa matéria tóxica na intimidade desse órgão de de importância vital, né, para a nossa vida, determinaria movimentos destruidores dos glóbulos vermelhos e complicaria realmente a sua situação. Agora nós vamos voltar aqui um pouquinho, porque o Anacleto, anteriormente, quando pediu para analisar a situação desse senhor, o Anacleto disse assim para ele: observou, André? Toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia, e perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Então, nós estamos sendo convidados realmente. Isso é um trabalho que não é só para essa encarnação, né? A gente recorda uma mensagem de Irmão X que ele diz que o trabalho da evolução espiritual que nós estamos fazendo é um trabalho para os séculos. Mas nós precisamos enxergar o que nós temos condições de estar realizando, né? E o domínio realmente dessa impossibilidade para o negativo, a gente precisa colocar isso em primeiro plano. Tentar trabalhar com intensidade para dominar essas nossas tendências, porque isso só traz prejuízos, né, do ponto de vista espiritual, para todos nós. Então, o Anacleto estava ali, né, dando assistência àquele senhor. E o André Luiz, então, percebeu que a atuação do Anacleto foi diferente daquela senhora. O Anacleto começou, então, a aplicação dos passes de forma longitudinal sobre a cabeça, partindo do contacto simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado. Porque com certeza o que estava produzindo aquelas energias eram as suas atitudes mentais, né? Então ele estava aliviando primeiro ali, né, a área aqui da própria área cerebral. E o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos radiantes repetidamente a operação por alguns minutos. E surpreendido, observei que a nuvem de escura se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. Então, o Anacleto, projetando as suas vibrações ali, era como se ele estivesse desmanchando, né, aquela nuvem escura que estava, aquela concentração magnética prejudicial ali. E depois desse atendimento, eles então buscaram
uma senhora grávida que estava ali, também fazendo parte da instituição espírita naquele momento. E era uma senhora que estava com a gravidez adiantada, e o Anacleto conhecia toda a história daquela senhora. Uma senhora de parcas condições financeiras, o marido também não conseguia manter, né, com normalidade, né, as necessidades ali da própria família, e aquela senhora, mesmo na gravidez, ainda precisava auxiliar na manutenção da casa, do lar. Então diz aqui que ela era obrigada a vigílias constantes, às vezes cuidando de algum idoso, alguma coisa assim, né? Não nos dá referência aqui. Mas aquela senhora era uma senhora muito dedicada também à oração. A prece, porém, não representa para este coração materno tão somente um refúgio. A par das consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico, né, no processo que ela estava passando, né? Mas em seguida mostrou André Luiz que observava algumas manchas escuras que envolvia a organização do feto. E eles viam como que nuvens microscópicas pardacentas vagueando em direção à área do seu ventre. Então Anacleto diz: se essas manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona do epiblasto, e é o fim da luta, será o aborto. Então aquela senhora estava na casa espírita, em prece, em oração, e buscava, realmente encontrava, né? Era aquela pessoa que via, por exemplo, toda vez no centro espírita, e encontrava realmente na substância que ela estava necessitando, né, através da oração. Mas era uma senhora, diz Anacleto aqui, que trazia uma tristeza angustiosa no seu íntimo. Uma por quê? Pela sua falta de conhecimento desse próprio assunto. Então ela se envolvia nesses processos de pensamentos infelizes e também envolvia nos pensamentos do esposo, que o Anacleto diz aqui que era uma pessoa que se sustentava na coragem e na resignação da esposa. Então era um marido que era dependente também do próprio equilíbrio da própria esposa. E se a esposa estava desequilibrada, ele desequilibrava muito mais ainda, né? Esta pobre senhora, contudo, além de suportar a carga dos seus pensamentos destruidores, ela é o que nós estávamos acabando de dizer aqui, né? Então, aquelas vibrações se concentravam na altura do seu ventre. E o Anacleto, então, trabalhando, ele aplicava passes rotatórios na sua região uterina. E o André Luiz, então, pôde observar que aquelas manchas microscópicas, né, aquelas nuvens pardacentas, né, invisíveis aos nossos olhos mortais, foram se agregando, formando como que fosse ali um bloco, né, escuro. E o Anacleto, então, achou por melhor não dissolver aquelas vibrações. Ele apenas, então, deslocou para a área da bexiga e depois informando André Luiz que aquilo tudo seria facilmente eliminado, né, através da urina. E depois, então, se percebe aqui que um outro colaborador apresenta, que André diz aqui, de uma ânfora, né, de um vaso, que parecer conter essências preciosas. E ele percebeu que o Anacleto, então, tomou uma porção daquela matéria luminosa e envolveu, projetando nas vilosidades do útero daquela senhora, com a finalidade de enriquecer o sangue materno destinado a fornecer oxigênio ao embrião.
Então nós vemos o trabalho das equipes espirituais. Então é o que nós imaginamos. Quantas vezes nós não poderemos ter tido um atendimento como esse aqui? Porque quantas vezes nós não chegamos aqui no centro em atitude de desequilíbrio? Quantas vezes, aí, às vezes, um acontecimento que aconteceu aí na nossa vida, que nos trouxe aí uma infelicidade, uma tristeza, uma mágoa, e a gente veio para a casa espírita envolvida nesse tipo de magnetismo. E nós fomos atendidos, com certeza, sem que nada disso ficássemos sabendo. E é o que está acontecendo aqui. Né? O que aconteceu não foi lá na sala de passes, foi antecedendo realmente. E a gente recorda sempre, né, a necessidade que nós vemos de a gente chegar sempre um pouco antes das atividades na casa espírita. O André Luiz que disse para nós que todos os nossos compromissos, ele precisa ser antecedido a 15 minutos. Se o meu compromisso é 8 horas, pelo menos 15 minutos antes eu esteja lá. Nós vemos o mesmo André Luiz dizer aqui que às vezes a espiritualidade, 1 hora antes do início das atividades, o trabalho da espiritualidade já está sendo realizado. Né? E às vezes nós temos esse problema, né? De às vezes não conseguir essa disciplina, que é muito interessante. Aí a gente vem para a casa espírita, começou a palestra, a pessoa já senta. Aí tomou o passe, vai embora para casa. E um ambiente como esse, espiritualizado, com uma atuação espiritual como essa, vamos dizer assim, nós estamos perdendo muito, né, quando nós temos esse tipo de atitude. Porque quando nós estamos aqui já proferindo os comentários, né, então nós estamos acudindo isso às nossas necessidades, mas o atendimento espiritual às vezes pode ficar pelo caminho, né? Então é aquele negócio, quanto mais nós permanecermos na casa espírita, envolvido num ambiente esse, muito melhor será para todos nós, né? E olha o que o Anacleto diz aqui, olha. Não podemos abandonar os nossos irmãos na carne ao sabor das circunstâncias. Normalmente, quando procura a cooperação precisa através da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura, confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome de nosso Pai. Eu estou lembrando aqui do que o mesmo André Luiz, ele relata para nós no livro Sexo e Destino. Uma jovem que estava sendo planejado pelo próprio padrasto, né, envolver aquela menina, né, no estupro. Eu não tenho nem outras palavras para dizer, estava procurando aqui, mas não encontrei. Então o padrasto estava arquitetando o estupro da própria enteada. Uma criança que eles pegaram ali, né, para criar. E o André Luiz, durante 1 semana, ele acompanhou aquele caso para resolver aquela situação e desviar aquela menina, né, daquele problema que ela estava assistindo. E ele não conseguiu, porque não encontrou uma única pessoa com pensamentos elevados para ajudá-lo naquela situação. E aconteceu realmente, né? A gente lê o livro, a gente se choca com a situação, né? Mais um acontecimento. E o André Luiz coloca aqui no livro, e a gente diz assim, puxa vida, né?
Não conseguiu porque a gente está sempre, né, envolvido com as coisas materiais, no trabalho, no dinheiro e assim por diante, e a gente se esquece que a nossa vida não é só matéria, né? Então, às vezes, quando a gente se eleva o nosso pensamento em oração, em qualquer momento da nossa vida, é um canal aberto para que a espiritualidade esteja nos intuindo para abençoar a nossa vida, né? Então, são coisas assim que às vezes passa muito despercebido da nossa vida. E nós estamos vendo aqui, os trabalhadores de nosso Pai estão disseminados por todos os ambientes. Basta que a gente esteja com o canal aberto do nosso coração para receber essa divina influência na nossa vida. E nós vamos ter a finalização deste capítulo a semana que vem.